Boa noite, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Sou o Carlos Eduardo, o pessoal me conhece como Cadu, cresci aqui nessa igreja, fica estranho, né? Reverendo Cadu, parece que não casa muito bem, né? Queria apresentar a minha esposa, ela está com a cabeça baixada ali, amor, fica de pé aí, o pessoal te ver. A Érica, a gente tem mais duas filhinhas, a Valentina, 3 anos, já foi para a salinha, e a Maria Eduarda, 5 anos, foi para a salinha também, e está com um dentinho faltando, então você vê uma banguelinha por aí, é provável que seja a nossa. Amados, estou contente de estar aqui, agradeço a Deus a oportunidade, agradeço também ao reverendo Weber pela confiança e oro a Deus, tenho orado a Deus para que Deus nos abençoe. Eu gostaria, antes de tudo, de orarmos, que todos nós orássemos nesse momento. Eu queria que você orasse, vamos ter um tempo de oração, você ora por você ora por mim e ora pelos irmãos que estão ao seu lado, para que a palavra de Deus fale ao nosso coração, tá certo? Eu quebro o silêncio com uma oração também. Amém, Senhor Jesus. Pedimos que nesse momento o Senhor fale conosco através da Tua Santa Palavra, que possamos, ó Deus, estar conscientes, ó Pai, da Tua presença no nosso meio e diante da Tua Palavra aberta em nossos colos, em nossas mãos, ó Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, ó Pai, vem nos moldar, vem nos confrontar, nos corrigir, nos transformar, Pai. Nós somos carentes, necessitados do Senhor. Espírito Santo de Deus, fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria que a igreja abrisse a Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 até o verso 47. Esse é um texto bastante conhecido. Creio que os irmãos o conhecem. E hoje nós vamos destacar aqui as marcas de uma igreja saudável. Lucas, que é o escritor tanto do Evangelho quanto desse livro, ele tem a intenção de mostrar que o Evangelho de Jesus Cristo não pode ser parado. A palavra de Deus, ela avança, ela triunfa, assim como o sol que sai de uma extremidade à outra, ninguém pode parar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Começa em Jerusalém, passa a Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria e chega até Roma. Lucas tem então a intenção de nos mostrar que esse Evangelho ele é vitorioso. Ele mostra também o papel central da igreja na propagação, na pregação desse Evangelho. E, nesse sentido, eu gostaria que lêssemos, então, esse resumo que ele faz da vida dessa recente, florescente igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVI, que é a que temos utilizado na nossa congregação, tá? Mas você acompanhe na versão Almeida, revista atualizada. Diz assim a palavra de Deus. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um, conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que Deus nos abençoe.
Irmãos, esse texto, ele nos mostra 5 marcas de uma igreja saudável, 5 marcas de uma igreja bíblica, de uma igreja que agrada o Senhor Jesus Cristo. É nesse sentido que eu quero caminhar. Esse texto mostra, então, como eu disse, um resumo da primeira igreja, dessa igreja que acabou de nascer. A gente percebe o batismo desses irmãos um pouco acima, a pregação de Pedro, e o verso 41 afirma que os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas, aqui sem contar mulheres, sem contar crianças. Então a gente percebe o crescimento da igreja após essa pregação, após o Pentecostes. O primeiro verso, ele destaca já essa primeira marca de uma igreja saudável. O texto nos mostra que esses primeiros cristãos, que esses crentes, que esses irmãos nossos ali, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A primeira marca de uma igreja saudável é o estudo, é a palavra de Deus, é o ensino apostólico. Tá? Então, esses primeiros cristãos, eles tiveram o privilégio de aprender aos pés do apóstolo Pedro, João, Tiago, aqueles que andaram com Cristo, os apóstolos que foram chamados, foram escolhidos a dedo pelo Senhor Jesus Cristo, foram autorizados a começar essa igreja, e eles eram, então, autoridade ali naquela igreja. Então, ensino apostólico. Hoje a gente poderia se perguntar, mas nós não temos os apóstolos entre nós, como vamos nos dedicar ao ensino apostólico? A igreja romana ensina que Pedro teria passado o cajado, teria passado o bastão até chegar no sumo pontífice. Hoje, como eles creem. Mas nós percebemos que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, aquilo que os apóstolos aprenderam do Senhor Jesus Cristo e aquilo que os apóstolos passavam ali para essa igreja. Então nós temos em nossas mãos o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos. Testemunhas oculares de Cristo Jesus. É interessante quando nós observamos o livro de Atos, capítulo 1, no verso 21, Pedro ele fala, ao procurar alguém ali para substituir Judas, ele dá algumas características de quem poderia ser um apóstolo. Ele fala o seguinte: é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi elevado entre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então os apóstolos foram esses irmãos, essas pessoas especiais, privilegiadas, agraciadas por Deus, que estiveram com Jesus desde o seu batismo até a sua ascensão, sua ressurreição e ascensão. Então, hoje nós não temos apóstolos como a Bíblia nos mostra, mas nós temos o ensino apostólico. É nesse ensino que nós temos que nos debruçar. Uma igreja saudável é uma igreja que estuda o Novo Testamento. O estudo e o Espírito Santo não estão em conflito. Essa igreja era cheia do Espírito Santo e esses irmãos se dedicavam ao ensino apostólico. Uma igreja saudável tem como marca a palavra de Deus, o ensino do Novo Testamento, sobre Cristo, sobre sua obra e sobre aquilo que Ele requer de nós. A única regra de fé e prática. Devemos perseverar nessa doutrina. A versão de vocês fala dessa forma: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles se agarravam àquilo, eles se apegavam, eles se fortaleciam ali, não deixavam escapar. Que grande privilégio deve ter sido estudar aos pés dos apóstolos. Essa é a primeira marca. A segunda marca que o texto vai nos mostrar é que, além do ensino apostólico, essa igreja ela se dedicava também à comunhão. A comunhão é a segunda marca de uma igreja saudável. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que esses irmãos, eles realmente estavam unidos, que realmente eles estavam juntos. Unidos pela fé no Senhor Jesus Cristo, unidos pela graça, unidos pelo perdão que eles tiveram, unidos por serem povo de Deus, por estarem na aliança
com o Senhor. O texto fala logo em seguida também que eles partiam o pão, ou seja, a ceia estava presente também no culto daquela primeira igreja. Esses cristãos, então, estavam em comunhão. O termo comunhão se refere exatamente a isso, aquilo que eles tinham em comum. A unidade da igreja é algo maravilhoso. Nós somos pessoas diferentes. E esse ponto eu acho maravilhoso também na igreja do Senhor Jesus Cristo. A diversidade da igreja. Somos pessoas diferentes, com criação diferente, nascemos em estados diferentes, temos cores diferentes, temos times de futebol diferentes, tem flamenguista aqui no nosso meio, vascaíno, corintiano, até corintiano, estou brincando. Mas a gente percebe, são crianças, são jovens, são adolescentes, idosos, adultos, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Na igreja do primeiro século tinha até senhor e escravo. O escravo e o seu senhor estavam ali juntos, né, na igreja de Jesus Cristo e participavam da ceia ali. Eles são iguais. Isso é a maravilha da igreja. Jesus Cristo não quer uma igreja com um só povo. Assim como nós observamos no livro de Apocalipse, todos os povos, línguas, nações, raças estarão presentes no último dia. Comunhão é a segunda marca de uma igreja saudável. É necessário ter comunhão. Ter comunhão. O texto, eu queria destacar o verso 25, que diz o seguinte: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aqui, a Bíblia, não encontramos na Bíblia uma doutrina que todos temos que vender nossos bens e distribuir. O que a gente percebe aqui é que essa ação foi espontânea dessa igreja. Os irmãos agradecidos, um coração generoso, ao observarem que um irmão passava necessidade, eles vendiam as suas propriedades, seus bens, para suprir a necessidade daquelas pessoas, daqueles que estavam passando dificuldade. Então, é bem provável que alguns ficaram bem felizes, ainda bem que eu não tenho que vender os meus bens, né? Mas o princípio aqui é que nós devemos ser generosos. Nós devemos ter um coração generoso para com o irmão ao nosso lado, para com aquelas pessoas que estão passando dificuldades. Essa igreja, então, era uma igreja sensível, ela conhecia, os irmãos conheciam as dificuldades uns dos outros. E a comunhão, ela nos proporciona isso. Muitas vezes a gente pode entrar na igreja ou entrar no recinto, se assentar, cantar, ir embora sem conhecer o irmão que está do nosso lado. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, tem algum problema, e eu posso ajudar com meus bens, com as minhas orações, enfim. A comunhão, ela é importante. O texto continua dizendo que verso 46, que eles todos os dias se reuniam no templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Eles se juntavam também, além da ceia, eles se juntavam para comer, para almoçar, para jantar, para lanchar. Isso é maravilhoso. Isso mostra a comunhão, que aqueles irmãos estavam aliançados uns aos outros. O texto é um texto muito rico. Você lendo depois em casa, você vai tirar outras lições, você pode achar outras marcas aqui de uma igreja saudável, mas eu quero destacar um pouco mais ainda a comunhão. O verso 41, ao final, vai falar que aqueles 3.000 foram acrescentados à igreja. O verso final, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. As pessoas eram acrescentadas a essa comunhão, aquele grupo que já estava lá. Então, a comunhão, o povo de Deus deve andar unido, deve andar junto, sendo sensível uns aos outros. Então, minha oração, meu desejo é que você também possa ter mais comunhão com as pessoas que estão nessa igreja ao seu lado. E essa é a nossa segunda marca. A terceira marca que esse texto vai nos mostrar é que, além do ensino, além da comunhão, eles também estavam perseverantes em oração. A terceira marca de uma igreja saudável é a oração.
E se a gente para observar, por exemplo, como foi o andamento do nosso culto aqui, a gente vai perceber que todos esses elementos estão aqui presentes na nossa igreja. E eu louvo a Deus por fazer parte da igreja presbiteriana. Orações. Os apóstolos, aqueles que foram selecionados por Jesus, que foram chamados por Jesus, eles observaram a vida de Jesus, observaram que Jesus tinha profundidade em suas orações, que Jesus investia tempo ao orar. E eles passam isso também à igreja. No capítulo 4 desse mesmo livro, no livro de Atos, a gente vai perceber um momento em que essa igreja ora diante das ameaças. Capítulo 4, verso 29. Pedro e João são ameaçados a não anunciarem mais a palavra do Senhor Jesus. Quando eles foram soltos, eles retornam para a igreja, para a comunhão. E ali então essa igreja passa a orar a Deus. O texto fala aqui, verso 29, a oração deles. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Verso 31 fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra corajosamente. A igreja, passando por dificuldade, por perseguição, ela entra em oração e Deus responde essa oração. É uma igreja que ora, e essa é uma marca de uma igreja saudável. No capítulo 6, nós vamos perceber que os apóstolos também entenderam isso muito bem, que eles tinham que gastar tempo em oração. Verso 4 do capítulo 6, eles escolheram os diáconos e ensinaram à igreja que o ministério da palavra e a oração são prioridades na vida do pastor, na vida da liderança da igreja. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Uma igreja que ora é uma igreja saudável. Um crente que ora é também um crente saudável. Nós temos ainda outro momento onde essa igreja vai orar, está lá no capítulo 12. Eu queria rapidamente passar por lá. Verso 2 fala que Herodes mandou matar Tiago, irmão de João. Isso ele percebeu que agradou os judeus. Verso 5, o texto mostra a provisão de Deus e a oração desses irmãos. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, Pedro foi preso, e aí entra esse detalhe, mas a igreja orava intensamente por ele. Então, nós percebemos que uma igreja saudável é uma igreja que ora em momentos de dificuldade, em momentos de perseguição, momentos onde a liderança tem problemas. O que fazer? O que fazer? Falar mal? Se revoltar? O texto nos mostra que uma igreja saudável, ela ora pelo seu pastor, ela se coloca de joelhos e pede a Deus para que Deus resolva os seus problemas. As nossas armas, elas são espirituais, não são humanas. Ao orarmos, ao nos colocarmos em oração, nós demonstramos que temos fé, que confiamos em Deus. Uma igreja que ora está mostrando que é dependente do Senhor. Somos fracos, mas Deus é poderoso. Por isso, nós oramos. Então temos, voltando ao nosso texto, primeira marca de uma igreja saudável, ensino. Segunda marca, comunhão. Terceira marca, oração. A quarta marca nós vamos perceber no verso 47. Eles estavam louvando a Deus. Eles tinham também a prática de louvar a Deus. E a quarta marca é a adoração ao Senhor. A adoração, o louvor sempre esteve presente no culto a Deus. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós percebemos que o louvor faz parte do nosso culto. E é interessante nós observarmos que essa é uma característica de uma igreja saudável. E eu fico maravilhado ao estudar a palavra de Deus e perceber que o próprio Jesus, ele teve seus momentos ali com os apóstolos de louvor. Eu queria abrir com os irmãos lá em Marcos, capítulo 14.
verso 26. A partir do verso 12, Marcos está nos contando sobre a ceia do Senhor, está relatando a última ceia do Senhor Jesus. E no verso 26, diz o seguinte: depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Maravilhoso. Jesus Cristo, nos seus últimos momentos com os seus apóstolos, eles têm um momento de louvor a Deus, de hino, de agradecimento, de exaltação a esse Deus maravilhoso. Essa igreja que nós vemos aqui em Atos, eles têm motivos para louvar a Deus. Eles foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo, eles tiveram seu pecado perdoado, eles foram unidos a Cristo, eles têm promessas eternas, maravilhosas de Deus para a vida deles. Eles louvam a Deus por isso. O louvor, a adoração é uma marca de uma igreja saudável. E um dos motivos pelos quais nós adoramos a Deus é porque não tem como não adorar a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, a adoração, o louvor, ela é consequência. Quando nós, por exemplo, nos deparamos com uma bela paisagem, quando nós olhamos para um céu maravilhoso, isso mexe com a gente. Quando nós nos encontramos com Deus e contemplamos Ele pela fé, a sua glória, a sua majestade, a sua justiça, a sua santidade, a sua retidão, a sua misericórdia, o seu grande amor. Quando nós contemplamos Cristo crucificado por nós, pecadores, não tem como a gente ficar de boca calada. Não tem como o nosso coração não exultar, não se alegrar, não adorar esse Deus. Por que nós adoramos a Deus? Porque Deus é lindo. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. E essa é a quarta marca de uma igreja saudável, adoração. Então nós temos aqui, vou tentar ser bem didático para você levar para casa essas marcas. Primeira marca, ensino dos apóstolos. Segunda marca, comunhão. Terceira marca, as orações. Quarta marca, louvor, adoração. E por último, a gente não poderia fechar as marcas de uma igreja saudável, os sinais de uma igreja saudável, sem falar da evangelização, sem falar sobre missões. Eu achei maravilhoso, porque tudo que eu disse aqui está na nossa liturgia. Tudo que eu trouxe aqui para os irmãos, essa igreja já contempla. Isso é maravilhoso. Verso 47, a última frase diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Os discípulos entenderam a missão dada por Jesus, de fazer discípulos. É interessante esse texto de Mateus 28, muitas vezes a gente dá ênfase no ir, né, no id, mas o verbo principal ali é fazer discípulos. Fazer discípulos. Você não precisa, muitas vezes, ir para algum lugar longe, mas você deve fazer discípulos. Você deve evangelizar. E a gente, na nossa congregação, a gente tem trabalhado muito isso. Minha intenção é que toda a igreja, do menor ao maior, saiba compartilhar o Evangelho. E tenha coragem para fazer isso. Para falar de Jesus Cristo para as pessoas que ela conhece. Né? E eu falo isso com a minha igreja lá. Irmãos, o meu desejo, eu falo assim para eles: irmãos, o desejo que eu tenho é que vocês cheguem para mim de uma maneira diferente. Normalmente as pessoas fazem assim: pastor, tem um vizinho meu que o senhor tem que falar de Jesus para ele. Aí eu falo: irmão, você podia falar, eu gostaria que você falasse para mim: pastor, tem um vizinho meu e eu quero evangelizar ele. Ora por mim. Pastor, tem minha tia, enfim. Ora por mim, me dá ferramentas, como é que eu falo? Isso deve partir da igreja, não é só a liderança, não são só algumas pessoas que devem cumprir essa grande comissão, mas cada um de nós temos aí esse privilégio de falar do Senhor Jesus Cristo para outras pessoas. Nós conversamos sobre várias questões, sobre futebol, sobre o clima, sobre política, e por que não falar daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Evangelismo, evangelização, missões é uma marca de uma igreja saudável. O texto é interessante que o texto fala que o Senhor é que acrescenta. O Senhor lhes acrescentava. Salvação é de Jesus Cristo.
E é interessante, como eu disse, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. As pessoas salvas, elas são acrescentadas à igreja. Elas são evangelizadas e são acolhidas na igreja. Não é a igreja que salva, mas os salvos. A vontade de Deus é que esses salvos estejam juntos ali com as outras pessoas. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. As pessoas são salvas por essa mensagem, através dessa mensagem, tendo fé no evangelho. E essa mensagem deve ser proclamada por todos nós. Eu queria, mais uma vez, ir mais à frente no texto de Atos, capítulo 8. Fala sobre uma perseguição que essa igreja sofreu. E no verso 4, esse texto nos mostra o seguinte: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Esses irmãos foram afastados de seus lares, provavelmente de onde trabalhava, de onde vivia, mas por onde quer que eles fossem espalhados, a palavra, o evangelho, estava na boca deles. Que possa ser assim também conosco, com a nossa igreja. Que essa marca esteja também na nossa igreja. Evangelização. O evangelismo é a marca de uma igreja saudável. Conhecemos o Senhor Jesus e Ele nos ordena a anunciar esse evangelho a outras pessoas. Concluindo, chegamos a esse texto e nós, como eu disse, nós observamos aqui algumas marcas de uma igreja saudável. Eu listei essas 5 marcas. E a aplicação, ela deve voltar para mim e para você. A igreja, nós somos a igreja. O Novo Testamento não chama o prédio de igreja. Não há templo nesse sentido na igreja cristã. Nós somos o templo. Nós somos o povo de Deus. Então, uma igreja saudável só pode acontecer com membros saudáveis. Então, a minha exortação, a minha motivação de cada um desses pontos é para a sua vida, para a minha vida. Você tem se dedicado ao estudo da palavra de Deus? Você tem desfrutado da escola dominical, dos cultos? Como você vem para ouvir a palavra de Deus? É importante a gente se preparar para ouvir a palavra de Deus. Esse texto de Atos, ele destaca uma igreja equilibrada. O texto, verso 43, fala que todos estavam cheios de temor. Eles tinham temor de Deus. Eles estavam reunidos ali com temor. Verso 46, no final, fala também que eles tinham alegria e sinceridade de coração. Temor e alegria. Era um culto alegre, era um culto de celebração, mas tinha temor também. Não era só o temor, não era só a alegria. E o temor é interessante, a gente não ouve muito falar nisso. Mas o temor é não medo de Deus, mas um receio de ofender a esse Deus majestoso. É medo de pecar. Por isso a pregação da palavra, ela nos santifica. A palavra de Deus nos lava, a palavra de Deus nos limpa, nos restaura a imagem de Deus, a imagem de Cristo sendo formada em nós. Então, mais uma vez, como você tem se dedicado à sua palavra, à Bíblia que você tem, aos cultos, à escola dominical, você tem desfrutado disso? Segundo ponto, a comunhão. Você tem comunhão com os irmãos? Às vezes a gente tem o desejo de ter comunhão com as pessoas e às vezes as outras pessoas são muito fechadas. Se você é uma pessoa fechada, abra seu coração. O texto fala de refeições. Chame, convide alguém para ir na sua casa. Faz aquele... Eu já comi várias comidas aqui muito jóia. Tem algumas irmãs aí que cozinham muito bem. Convide alguém, né? Ou para sair, ou para ir para sua casa. Que a comunhão dessa igreja possa ser cada vez
mais profundo, para você conhecer as alegrias, as tristezas, as dificuldades das pessoas. Muitas vezes as pessoas entram com algum problema sério e saem com o mesmo problema, sem contar para ninguém. Então, a comunhão é importante. Você tem buscado a comunhão, você trabalha para a comunhão da igreja, você trabalha para a união da igreja. Infelizmente, algumas pessoas prestam de serviço à comunhão da igreja, falando mal uns dos outros, falando mal do pastor, da liderança. Isso não deve sair da nossa boca. Que você busque uma comunhão mais profunda com seus irmãos. Hoje, você foi desafiado a conhecer alguém que você não conhece dessa igreja, a se aproximar. Pessoa diferente de você, pessoa com outras qualidades, com outros dons, mas é seu irmão em Cristo Jesus. Terceiro ponto, terceira marca da igreja, a oração. Como está a sua oração? Eu falei com o reverendo Weber, mandei o esboço da mensagem, ele falou, nossa, a gente vai ter... Nossa não, né? Cristo, a gente vai ter semana de oração. Falei, que joia, que joia. A marca da igreja saudável, oração. Como está a sua vida de oração? É interessante que a oração é um termômetro para a nossa vida espiritual. E muitas vezes a gente tende a ver uma igreja e achar que ela é saudável por um culto, por exemplo, de domingo. Eu acho que o culto que vai mostrar, a reunião que vai mostrar se essa igreja é saudável é a reunião de oração. É onde os irmãos vão para se dobrar, é onde os irmãos vão para interceder pelo seu pastor, pela sua liderança, pela sua igreja, pela sua família, orar uns pelos outros. E eu acho que esse é o termômetro, para vermos se a gente está com a vida bem saudável aí no Senhor. Adoração, você tem louvado a Deus, você é um membro saudável, da sua boca flui o louvor. Louvor é algo que brota do coração e sai da nossa boca. Nós conhecemos a Deus, um Deus maravilhoso, um Deus majestoso, um Deus que transcende todas as coisas. Nós não encontramos nada que se compare a Deus aqui nessa terra. A palavra de Deus nos revela um Deus maravilhoso. E não tem como a gente ficar de boca fechada. Que da sua boca saia louvor, que dos seus lábios fluam louvor. É fruto de lábios que confessam o Senhor Jesus Cristo. Guarde a sua língua contra maledicências, murmurações, mas que você possa louvar esse Deus maravilhoso. Por fim, você tem anunciado o Evangelho, você tem falado de Jesus Cristo para as pessoas que estão ao seu redor, para aquele amigo do trabalho, para aquele amigo da sua faculdade, para aquela amiga sua que você conversa sobre 1000 coisas. Uma vez eu estudando para fazer um sermão e um ateu, ele disse o seguinte: eu não confio, eu não dou crédito a pessoas que se dizem crentes, mas não evangelizam, mas não tentam evangelizar as pessoas. Por quê? E ele explicou da seguinte maneira: se a pessoa crê que existe céu, que existe inferno, se ela crê que a mensagem simples do Evangelho, Jesus Cristo morreu pelos pecadores e quem crê em Jesus será salvo, se ela crê nessa mensagem e ela não aborda as outras pessoas para livrá-las do fogo eterno, é questionável se essa pessoa crê realmente nesses pontos que eu falei. No inferno, na vida eterna. Deus nos deu esse evangelho maravilhoso. Nós somos vasos de barro, mas esse evangelho é poderoso. Ele salva os pecadores, assim como me salvou e assim como me salvou. Abra sua boca, fale desse evangelho para outras pessoas. Amém? Recapitulação, bem didático. E eu vou perguntar para vocês, qual é a primeira marca? Ensino apostólico. Segunda marca? Comunhão. Terceira marca?
Oração, quarta marca. Adoração e louvor. E quinta, evangelização. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela nossa igreja. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra também, que nos indica o caminho. Sem a Tua palavra, Pai, nós estaremos totalmente perdidos, ó Deus. Por isso te louvamos, porque o Senhor inspirou os apóstolos, ó Deus, a escreverem tudo aquilo que o Senhor fez e falou, que seria para o nosso proveito, Pai. Obrigado pela comunhão da Tua igreja, obrigado por essa mesa aqui diante de nós, ó Deus, pela Tua ceia, que mostra também que temos comunhão não só com o Senhor, mas uns com os outros, ó Deus. Obrigado porque o Senhor também nos dá a graça de orarmos ao Senhor por causa de Jesus. O Senhor nos abriu um novo e vivo caminho pelo sangue de Cristo e nós temos acesso ao Senhor e nós devemos entrar em Tua presença com intrepidez, ó Pai, não por nós, mas pela justiça, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Obrigado porque o Senhor se revelou um Deus maravilhoso, um Deus lindo, ó Pai. Abre o nosso coração, a nossa mente para contemplarmos a Tua beleza, Senhor. Que nada nesse mundo possa ofuscar o brilho, a santidade do Senhor em nossas vidas. E que nossos lábios possam cantar as Tuas maravilhas, ó Deus. E nos sentimos desafiados, ó Deus, a compartilharmos a Tua palavra. Deus, essa igreja em Atos, ó Deus, mesmo perseguida, ela falava da Tua palavra, ela evangelizava, Pai. Que o Senhor nos capacite, ó Deus. Que o Senhor dê coragem a cada um de nós, ó Deus, para abrirmos a nossa boca e falarmos do amor do Senhor pelos pecadores, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que eu oro. Amém.